Hoje vai ser um papo literalmente inteligente. Ele é um gênio. Gabriel Cruz é o especialista que transforma os dados brutos em combustível de alta performance. O importante não é acertar, o caminho é começar. Como que a empresa funciona? Quanto que ela pretende faturar? O segredo aqui não são muitos dados, mas poucos dados assertivos. É isso que muda o jogo. Ele sabe que acumular dados não resolve nada. O segredo está na inteligência para refiná-los. Os dados são o petróleo. Só que o grande ponto é que se eu te der um litro de petróleo, você não tem o que fazer. Essa é a questão. Esse é o ponto. Boa. A gente precisa refinar os dados. Dado sempre foi a essência de tudo. Você tem que entender o seu negócio e ver qual métrica que mexe o seu ponteiro. Só que para você entender isso, você tem que entender qual é o seu ponteiro. Com a experiência de quem já atuou em diversos mercados, desde o pequeno negócio do pai até sentar na mesa de uma das maiores instituições da América Latina, ele tem know-how para dizer o que funciona e o que é totalmente uma ilusão. O caixa é o rei. E a era que a gente está agora é a integração de dados. O nosso mercado, o mercado digital, é carente dessa análise profunda. Que parece muito simples. Ele consegue poupar isso em mão de obra. Acho que nem passa pela cabeça dele às vezes, cara. Nossa, essa sua pergunta é muito boa. Essa análise é melhor do que nada, sem dúvida nenhuma. Qual que seria o primeiro lugar desse que você falou que ele deveria olhar para tomar essas ações racionais? SaaS, info, varejo ou serviço, não importa o tamanho da sua empresa. Hoje, ele vai te entregar o combustível refinado para o seu negócio acelerar. Essa é a minha motivação até hoje, assim, ajudar os gestores a tomarem melhores decisões baseadas em dados. Aumenta o som que a aula já vai começar. Pessoal, antes de começar esse episódio, eu quero deixar um recado rápido aqui para você. A Atomicat, ela é um ecossistema de ferramentas para você que já vende ou quer vender na internet. Hoje nós possuímos todas as ferramentas que você precisa para escalar o seu negócio e começar a faturar online. Então nós temos criador de páginas, checkout, page builder, tudo que você precisa para vender online. Ah, cara, mas eu ainda não vendo. Não tem problema. A gente tem uma equipe pronta para ajudar a colocar o seu negócio na internet, tá bom? Hoje nós contamos com diversos profissionais, diversas linhas de dados, onde você vai conseguir não apenas entrar na internet, mas como performar melhor, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem um link com 14 dias para você testar a Atomicat, sem compromisso nenhum. Ou, se você preferir, um de nossos especialistas pode entrar em contato com você e ver a real necessidade do seu negócio, beleza? Então, após o episódio, clica aqui no link e faça o seu teste. Fala galera, começando aqui mais um Atomicast, e hoje um episódio muito especial. Tô aqui com um camarada que hoje vai ser um papo literalmente inteligente, porque o cara, ele é um gênio, fala sobre inteligência de dados, é um grande contribuinte aí do empreendedorismo aqui da nossa região, e é um cara que eu conheci há pouco tempo, basicamente, mas que já tem aí uma admiração muito grande. Meu grande amigo aqui, Gabriel, da Sonar. Muito obrigado. Mandar o episódio para minha mãe aqui, do gênio. Coitado de mim, tô aí aprendendo. Mas muito obrigado, espero contribuir aí com todo mundo, com os ouvintes. Eu sei que essa parte de dados é uma parte que fascina todo mundo e é um universo em construção, assim. A gente está sempre tentando levar essa bandeira e tenho certeza que a gente vai conseguir falar várias coisas aí que vão acrescentar para todo mundo. Que massa, cara, que legal. Eu sou assim, cara, eu sou fascinado pela questão dos dados. Eu acho que é o novo ouro, mais do que nunca, né, Gabriel? Eu acho que isso é porque a galera, talvez, a gente fica numa bolha, e o pessoal acha que isso é uma coisa de ontem, de hoje, de 1 ano, 2 anos. Mas, cara, dado sempre foi a essência de tudo, né? E eu tenho, assim, total certeza que o grande petróleo hoje são os dados, né? Boa. Só que eu vejo também que o pessoal, ele é encantado, mas não tem aquele, vamos falar assim, a iniciativa de realmente tratá-los da forma correta. Mas antes da gente falar um pouco sobre os dados, eu queria entender um pouco da sua jornada. Como que você, de fato, chegou hoje com a Sonar? Como é que foi um pouquinho? Eu sei que você teve até alguns êxitos aí no meio da sua jornada. Você é um cara da tecnologia desde novo? Boa pergunta. Eu comecei nessa área de dados dentro do setor bancário, mas antes disso, essa parte de dados foi uma coisa que sempre tangenciou minha vida. Eu sou filho de empreendedor, meu pai é um cara muito batalhador aí, que teve pequenos negócios, a gente é de uma família classe média,
E meu pai sempre lutou para sobreviver através de empreendedorismo. Então, eu sempre vi a dificuldade dele. E uma coisa que eu sempre sentia falta dele ter é uma previsibilidade de como ia acontecer as coisas na empresa. Então, ele era muito... Em alguns momentos, a gente tinha muito dinheiro, em outros momentos, a gente não tinha nada. Então, e eu tentava entender, mas por quê? Como que a empresa funciona? Quanto que ela pretende faturar? Aí... Desde pequeno, estou dizendo isso antes da faculdade, eu tentava entender e ele não tinha nenhuma previsão. O dinheiro que entrava no caixa pagava as contas, o que sobrava ele gastava, ou enfim, não tinha um planejamento para isso. E aí eu resolvi fazer faculdade aqui na USP de Ribeirão, fiz Economia e Contabilidade. Boa. Que ambas as faculdades, elas são muito ligadas a dados especificamente, mas muito mais ligadas à mensuração das empresas, como as empresas funcionam. Gostei muito de ter feito elas. E aí, assim que eu saí, eu passei no Itaú. No Itaú eu rodei algumas áreas e terminei na área de dados, especificamente dentro de um produto. E ali eu achei que foi interessante o choque, porque eu saí de estar próximo da empresa do meu pai, em que não tinha nada de dados, para estar dentro de um banco gigante. Só que mesmo dentro de um banco gigante, eu via o quão distante ele era do que a faculdade pregava que devia ser os dados. Entendi. Então, a faculdade pregava um horizonte colorido ali, com tudo batendo, as coisas, tudo funcionando certinho. Quando você ia para o mercado, mesmo dentro de uma grande instituição, não era isso que a gente via. Isso, na verdade, me motivou mais ainda a entender, cara, se mesmo dentro de um banco grande eu tenho oportunidade de trazer mais dados, o que eu não tenho nas empresas um pouco menores do que os bancos, né? Essa é a minha motivação até hoje, assim, ajudar os gestores a tomarem melhores decisões baseadas em dados. E linkando com o que você falou, eu concordo 100% que os dados são o petróleo. Só que o grande ponto é que se eu te der um litro de petróleo, você não tem o que fazer. Essa é a questão. Esse é o ponto. Boa. E aí, a gente precisa refinar os dados. Assim como a gente refina o petróleo e vira gasolina, e aí eu posso andar com carro com gasolina, os dados funcionam da mesma forma. E a gente está chegando nesse momento, está numa transição. Vou tentar explicar um pouco mais. Legal. As empresas, no começo, elas não tinham dados. Então, se eu pegar empresas há 30, 40 anos atrás, era no papel de pão, na caderneta. Então, não tinha como você trabalhar aqueles dados, porque eles eram dados físicos, né? Sim. A partir do momento que as empresas começam a implantar sistemas, a gente começa a ter dados. E aí você começa a implantar sistemas de várias formas. Então, no começo você só tem um sistema para o fiscal financeiro, depois você tem um CRM para controlar o relacionamento com os clientes, depois você tem sistemas igual os que a gente vai falar bastante aqui, dentro do meio digital, para você mensurar tudo, tráfego nas plataformas, como entender qual vídeo ou qual conteúdo deve performar melhor. Os dados, eles dão um cheiro disso, assim. Só que aí você acaba tendo uma abundância de dados e pouca informação. E a era que a gente está agora é a integração de dados. Legal. Porque eu tenho silos de informação muito separados. Eu tenho uns dados no RP, por exemplo, que podem falar do LTV do cliente aqui, que é o quanto o cliente vai te dar de dinheiro ao longo da vida dele todo. E eu tenho um dado no CRM que me fala um pouco do CAC. Boa. Só que se eu não conversar uma coisa com a outra, eu não consigo entender qual o cliente que me dá o melhor LTV. Então, qual CAC vale a pena, qual CAC não vale a pena. E aí agora a gente começa a conseguir integrar esses dados, e isso entra muito nessa parte de IA, para gerar valor mesmo baseado nesse petróleo que a gente tem. Legal. Eu acho que o segredo aqui não são muitos dados, mas poucos dados assertivos. É isso que muda o jogo. Eu acho que a galera, quem tenta talvez analisar, se perde justamente nessa parte de informações, dados demais, mas que não tem um objetivo real, vamos colocar assim, talvez ou dinheiro no bolso ou economia real. Eu vejo muito isso no digital, cara. Então, a pessoa ela se preocupa demais, talvez com métricas de Facebook, métricas de tráfego, mas o cara às vezes não olha um connect rate da página, o cara não olha um play rate do vídeo que está no website dele. Então, é uma junção de fatores, de dados, que faz realmente o resultado. Igual você falou, pô, talvez uma campanha específica ela não tem um CPC tão alto, tão baixo, mas o ROI dela no final é melhor. E eu vejo que o pessoal está buscando realmente essa inteligência nos negócios digitais, né? Só que o que eu vejo que falta, cara? Ferramentas ou estratégias de análise. Porque o cara acha que hoje é só também ele pegar um relatório, jogar no GPT que ele vai ter a situação real, e não é bem assim. Não, muito bom esses pontos que você colocou, só que hoje o que a inteligência artificial permite já nos corta um atalho bem legal, né? Então, realmente, eu tenho um relatório ali com um monte de dado, não sei analisar, eu jogo no GPT, ele vai me trazer uma análise.
essa análise é melhor do que nada, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é melhor você ter ali uma visão e ser curioso a ponto de tentar perguntar as coisas como funcionam. E eu acho que a nossa geração, aí nos incluindo na mesma geração, ela tem uma vantagem muito grande versus as novas gerações, porque a gente veio pré essa facilidade. Verdade. Então, isso nos levou a ter que pensar. Então, mesmo quando a gente pergunta para o GPT, algumas coisas a gente precisa entender. Por que a taxa de conversão dessa página ela tá tão diferente daquela outra? Mesmo o ChatGPT me dando uma instrução ou um comando de o que justifica isso, eu preciso concatenar esses pensamentos. Então, eu tenho a ideia pré. Boa. E eu acho que essa curiosidade e essa ideia pré que faz entender quais são os passos até levar ao ROI final, isso eu acho que é o que mais nos leva a ter melhores resultados. Boa. Porque hoje está na era da IA, então eu já ouvi de algumas pessoas de TI cara, minha meta é implantar IA. Mas para quê? Não, é porque a meta é essa, eu tenho tantos... Sim. Perfeito, eu consigo ajudar nisso, mas eu acho que o mais importante é a gente saber o objetivo das coisas. Então eu tenho que entender o objetivo de uma campanha no digital, se essa campanha, eu só quero gerar awareness, eu quero melhorar o brand. Não, ou eu quero que essa campanha gere dinheiro, eu quero um ROI dela. Depois da gente entender o objetivo, e aí o objetivo serve para ações da empresa ou da nossa vida pessoal, assim, qual é o nosso objetivo, aí a gente consegue entender o que leva a esse objetivo. Legal. E aí consegue trazer os dados para explicar isso. Muito bom, muito bom. E com essa sua visão, até voltando um pouquinho ali quando no Itaú você teve esse insight, né, cara, como realmente que eu posso ajudar as pequenas empresas a trabalharem melhor isso? Quando você foi realmente para entender isso, qual foi a maior dificuldade que você viu nas empresas que você começou a falar, cara, deixa eu, sem trocadilho, dar uma sondada neles aqui para entender um pouco esse mercado? Quais foram as principais dificuldades e pontos ali de atenção que você viu? Tá, legal. Vou contar um pouquinho da jornada da Sonar. A gente começou atendendo concessionários John Deere, que é uma marca de maquinário agrícola. E é interessante ver porque o agro, ele hoje é uma área com muita tecnologia. Diferente do que as pessoas pensam, eu sou apaixonado pelo agro, tem muita tecnologia no agro, então, cara? Olha, você vê, a galera às vezes acha que, tipo assim, cara, quando a tecnologia chegar no agro, mas já chegou, né, cara? Mais muita. Em algumas áreas. Outras áreas tem para melhorar, mas isso a gente atende até cooperativas financeiras. Legal. Então, dentro do mercado financeiro também tem muita coisa para melhorar. E o agro é interessante porque... Parte dessa visão que as pessoas têm do agro, ele ser um pouco menos tecnológico, parte é verdade. Mas não é pelo agro em si, mas pelo perfil das pessoas que compõem o agro, que são pessoas mais tradicionais, que são mais desconfiadas. Então, é muito difícil a gente ver dentro do agro, eu vi pouco, as pessoas quererem tecnologia por querer tecnologia. Elas são o contrário, elas são mais desconfiadas e elas querem investir em coisas que elas entendem e vão ver valor. É diferente de quando a gente vai para o mercado SaaS, para o mercado de lançamento, que as pessoas elas são apaixonadas por tecnologia e querem trazer tecnologia independente de precisar ou não. No agro, já não. Mas quando eu fui entender o agro, a primeira empresa que eu atendi, ela devia vender uns 500 milhões por ano. O que é uma quantidade, um valor expressivo, assim, não é das maiores empresas, é uma empresa ali média, apesar de parecer gigante, é um tamanho... É que no agro a régua é diferente, né, cara? A régua é diferente. E é que a gente tem muitas empresas muito grandes, assim, como um todo, aí uma empresa de uns 500 milhões, ela tem um desafio interessante de uns 400 funcionários aqui. Legal. E qual que era a dor dessa empresa? Ela tinha os dados de maneira separada. Isso é a dor da maioria das empresas. Então, vou contar uma coisa antes que é legal para quem está ouvindo a gente. Qual que é a jornada que eu vejo de dados em todas as empresas? Elas começam sem nenhum sistema, implantam um primeiro sistema. Aí depois elas começam a ver que esse sistema ele não é suficiente para atender todas as áreas da empresa. Elas implantam um sistema satélite. Então tem um RP, começa a ter um CRM, começa a ter um sistema que faz uma gestão de mídias das redes sociais, enfim, vou implantando outros sistemas. Sim. Só que essas informações não se conversam, eu começo a ver dados só de um. Então, elas tinham dados do RP. Só que quando eu queria saber um cruzamento entre o RP e o CRM, isso começava a ter... Eu não tinha essa visão. Sim. Eu tinha dois dados separados, e aí o que normalmente as empresas fazem? Tira uma planilha de um lado, tira uma planilha do outro e compara. Então,
Então, mesmo nessa empresa, desse faturamento que eu falei, era mais ou menos assim que ela fazia. E a gente começou a ver que se eu trouxesse os dados de uma maneira bonita, fácil e clara, eu gerava muita facilidade na tomada de decisão. Legal. E foi esse caminho, basicamente, que a gente seguiu, assim. A gente não é uma empresa que é uma consultoria, então eu não falo o que a pessoa tem que ver, eu dou sugestões do que a gente já montou de projetos, mas o que eu faço é entender como o gestor toma a decisão e trazer as decisões mais embasadas, baseadas nos dados deles. Uma coisa interessante de citar é que, no geral, a gente sempre tomou decisão baseada em dados, seja eles de feeling ou sejam eles expressados. Então, quando eu vou querer comprar um carro ali, os dados que eu posso usar, eu posso ir no feeling e falar, eu gosto mais dessa cor, então tem um dado ali que é o quanto eu me sinto atraído por determinada coisa, ou eu posso tentar ser mais racional na minha decisão. Eu quero ver a quantidade de cavalos, quero ver quanto gasta quilômetro por litro, quero ver qual que é o preço de revenda. Então, alguns gestores, eles começam a ir mais racionalmente no mercado B2B, quando a gente fala de cifras maiores, tende a ser mais assim, menos no feeling e muito mais racional ali, muito mais embasado as decisões. Só que o que a gente faz é tornar mais fácil essa decisão e não tornar toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu tenho que ir, baixar, pegar os dados, preparar. Então, eu já deixo tudo aquilo ali em tela. Então, essa jornada que a gente teve de entender o que os gestores usam para tomar decisão e tornar isso fácil, foi o que nos fez ver que todas as empresas, sejam elas pequenas e grandes, sempre têm dificuldade nisso, assim. E é um caminho natural, porque a partir do momento que eu começo essa jornada de data-driven, que a gente fala, é uma coisa viciante, assim. Então, eu não quero mais tomar decisão no feeling. Eu quero cada vez mais tomar decisão em dados. Então, eu não quero mais produzir um vídeo e esperar qual vai viralizar. Eu quero ver a métrica que o vídeo tem para eu tentar ter um cheiro, um feeling do que pode ou não viralizar. Isso é muito, muito legal, cara. E o que você falou, esse Frankenstein, vamos falar assim, que a galera começa a fazer de sistemas, é uma coisa, como você falou, é uma coisa natural do crescimento da empresa. Cara, mas deve ser um desafio gigante, porque quando você chega numa empresa, você tem essa quantidade de dados, um em cada ponta, um em cada lugar, e você ter que fazer esse cruzamento total, deve ser uma loucura. Porém, eu queria entender o seguinte, se eu, no meu caso, vamos supor, sou uma empresa, um empresário, seja do digital, né, ou seja uma empresa tradicional e tá vendo aqui, qual que seria o primeiro lugar desse que você falou que ele deveria olhar para tomar essas ações racionais? Boa pergunta. Eu acho que o caixa é o rei, é o que eu penso, assim, sabe? Então, as primeiras coisas que tem que ser controladas são coisas que afetam o caixa diretamente. Legal. Então, se eu sou uma empresa, vou tentar pensar alguma empresa que sou uma empresa do digital que trabalha com lançamentos, que acho que está mais no nosso universo aqui. Primeira coisa que eu preciso entender é qual que é o meu CAC. Então, quanto que eu preciso, quanto me custa adquirir um cliente. E aí eu começo a ter todos os dados relacionados a isso. Não adianta eu pensar só quanto custa de mídia paga. Eu tenho que pensar quanto custou do meu tempo, quanto custou de produção pré, quanto custou de depois atender os clientes, o meu pós-venda. Então, eu começo com uma métrica inicial só de receita e vou quebrando essa receita em várias coisas que geram essa receita. Depois disso, eu começo a ver custo. Então, o que para gerar essa receita me custou diretamente e indiretamente, porque aí eu vou tendo insights do que eu consigo fazer para otimizar isso. Então, eu acho que um caminho que eu sempre sugiro começa pelo financeiro. Legal. Aí vai do mais básico a ponto de chegar numa DRE. Então, a DRE eu acho que toda empresa deveria ter, e toda empresa, na verdade, ela, dependendo do porte, ela é obrigada a ter, mas uma DRE contábil, que o contador faz e envia ali pro governo. Você fala aquela do dia a dia mesmo, que o empresário vai olhar para ela ali quase que diariamente para entender o que está entrando e saindo realmente, né? E quanto mais simples, melhor. Então, DRE é demonstração de resultado do exercício. Então, quanto você teve de receita, quanto você teve de despesa, quanto sobrou no final. E aí, ela faz regime caixa. Então, entrou no caixa no dia 1, você computa no dia 1. Não faz regime competência, que isso daqui é da competência do outro mês. Faz regime caixa o mais simples possível, começa por ali.
Depois de você fazer uma DRE, aí você começa a ir, na minha visão, para algumas visões específicas que muda cada negócio. Legal. Eu sou um negócio de SaaS que eu tenho uma coisa mais escalável. O meu mais importante vai ser o quanto eu adquiro de novos clientes, quanto eu estou perdendo. O churn é mais importante do que novos clientes, porque é muito mais fácil você manter um cliente do que você conquistar um cliente. Então, a segunda coisa, depois de uma DRE que eu teria sendo um SaaS, seria um controle do meu churn. Por que eu estou perdendo? Quais são os motivos? Qual é o perfil de cliente que eu estou perdendo versus o perfil do cliente que eu tenho na minha base? Legal. Será que eu não estou começando a perder um perfil específico que é a maioria dos meus clientes? Então, já me sinaliza que eu vou ter uma perda grande, que também pode ser o contrário. O perfil de cliente que eu estou perdendo não tem nada a ver com o perfil de cliente que eu queria manter. Então, perfeito. Isso é natural que aconteça ao longo do tempo. Aí, se eu sou um negócio, vou pegar um hospital da vida, assim, eu tenho que entender o meu CAPEX, o quanto eu tenho de custo ali instalado, o quanto eu preciso de investir mais para atender mais clientes. Exato. E aí isso muda, assim, mas numa visão bem simplista, eu acho que começa pelo básico de uma DRE regime caixa, depois vai vendo algumas coisas que circulam ali a DRE, aí depois você começa a expandir para pensar em novos horizontes ali, então ver mais no médio prazo, aí é livre. Aí vai embora. Eu vejo, cara, que principalmente assim no perfil de clientes que a gente atende, e a gente tem muito grupo com essa galera, aí às vezes chega um cara e fala assim, pô, velho, meu ROI aqui no Facebook tá 2. Então, já começa errado, porque se você tá olhando só pro painel do Facebook, não é o seu ROI. Você tá olhando o ROAS, que é o retorno sobre o anúncio que você investiu. Uhum. E teve um movimento no mercado há uns meses atrás, cara, que quebrou muita gente grande. Por quê? A galera tava escalando pesado na gringa. Porém, as plataformas lá de fora, diferente de algumas no Brasil, tem um controle rigorosíssimo de chargeback. Uhum. E chargeback e reembolso lá fora é muito sério, né? E os caras não se atentaram a isso. E quando foi olhar na fritada dos ovos, existia uma taxa de 30% de retenção sobre o valor que era que a plataforma cobrava ali, por causa dos chargebacks que poderiam acontecer em até 6 meses, se eu não me engano. E a galera, tipo assim, pessoas colocando aí 1 milhão, 5 milhões em campanha, e o que voltava para eles era lucro. Quando a conta foi fechada depois de um tempo, que viu que aquele dinheiro não retornava porque era taxa de chargeback, muita gente quebrou, cara. Pra você ter noção... Mas me explica um pouco melhor, desculpa a minha ignorância. Eles vendiam e aí depois o cliente pediu o reembolso, eu não queria continuar, ele era obrigado a devolver, só que ele já gastou aquele dinheiro. A plataforma tem uma porque isso é comum, né? No mercado digital, muitas plataformas têm uma taxa de reembolso, de chargeback. Perfeito. Por quê? O reembolso, tudo bem, que é 7 dias, lá fora tem alguns lugares que são 14, tem uns lugares que são até 90. Perfeito. Dependendo de onde você está vendendo, a plataforma segura aquele valor. Justo. Pra ver se vai ter o chargeback ou não. Ela não vai segurar a bomba sozinha. E daquela porcentagem que você vendeu, uma boa parte vai pedir chargeback. Vai pedir reembolso. Perfeito. Só que o cara não estava fazendo a conta disso. E geralmente ele recebe D2, D14, mas a conta só vai fechar daqui 90 dias. E aí, quando ele vê que daqui 90 dias o dinheiro começa a não cair tão quanto ele está investindo em tráfego, a empresa quebra. Entendi. Por causa de não analisar os dados, ou métricas, como o pessoal chama, métricas, dados é a mesma coisa, como um todo. Que legal. Olha pra você ver, cara. E gente grande do mercado, pessoas que estavam, tipo assim, escalando 1 milhão, 2 milhões em Meta Ads, quebrando por não atentar nisso, cara. Caramba, uma pergunta de ignorância minha também. Hoje em dia, para você metrificar toda uma campanha, você depende dos dados que as plataformas fornecem. Mas você consegue ser proprietário desses dados, pegar os dados da origem ali para cruzar com outras coisas? Então, hoje existe, inclusive a gente tem um tracker hoje que atua dentro de campanhas do Google. Mas existem também hoje vários trackers que a pessoa conecta a conta dela, seja do Meta ou seja do Google. Igual, por exemplo, o Atomic Tracker. A pessoa conecta a conta do Google dela e aí todas essas informações vão pro tracker. Ah, que legal. Aí taxa ele tem de churn. Só que, na verdade, por quê? O nosso público atual só olha, geralmente, a campanha do anúncio. Tá. Então, tipo assim, para ele saber qual anúncio tá trazendo de fato ROI, qual anúncio tá tendo clique, mas não tá tendo venda, porque às vezes o cara tem clique, mas não tem venda. Às vezes um anúncio teve 10 cliques e vendeu 3. Às vezes um teve 3 cliques e vendeu 3. Pô, é melhor esse, porque cada clique eu pago. Perfeito. Então, assim, existem esse mecanismo, mas sabe o que acontece, Gabriel?
o nosso mercado, o mercado digital, é carente dessa análise profunda. E eu vou te contar, tem um caso da Atomic Cat, que foi, igual eu falo, meu background vem da indústria alimentícia. Eu sempre fui um cara, tipo assim, fiquei em cima de dados, por quê? Eu trabalhei em cozinha industrial há muito tempo, eu tive restaurante, eu tive pizzaria, e pra gente é a conta real ali, você tem que saber tudo. Então, assim, eu trouxe isso pra Atomic Cat, mas eu caí num mercado que não olha isso. Quando a gente começou, você até falou do churn, e eu sou um SaaS hoje que não olha muito a métrica churn pelo mercado que eu tô, porque é um mercado muito cíclico. Cara, o que aconteceu no primeiro ano de Atomic Cat? A gente teve uma boa alavanca de clientes logo no primeiro ano, pelo um trabalho de Media Forex que a gente fez. E aí, logo no segundo ano, eu falei, cara, tá ótimo, porque a gente, obviamente, essa galera vai renovar e vai... Vou só adquirir novos. E foi totalmente o contrário. Eu cheguei a bater quase 90% de churn em alguns meses. Caramba. Loucura. E eu falei, cara, fudeu. Ou é o sistema, o que tá acontecendo? Cara, eu peguei e liguei para diversos desses clientes que estavam cancelando. Cara, o que aconteceu? Você não renovou e tal? Cara, não tô mais no mercado. Tentei no digital e saí fora. E como a gente até então, agora que a gente tá abrindo novos braços, mas a gente era uma plataforma que atendia somente pro digital. Se eu não fosse lançar um infoproduto, o que eu vou fazer? Eu não precisava da estrutura. E eu falei, cara, a gente precisa resolver isso, a gente precisa resolver. Então, hoje, o que a gente aprendeu a fazer? Criar novas soluções para manter essa base ativa. Então, a gente tem braço educacional. Eu crio novas ferramentas para que esse cara possa, de fato, não deu certo nesse meio? Tenta essa aqui, vamos tentar junto. Para manter a minha base ativa. Então, hoje, assim, eu olho mais o meu LTV pela quantidade de upgrades que eu vendo, do que, de fato, pelas renovações. Porque eu sei que a grande maioria do mercado digital ainda não renova. Então, olha pra você ver como é que é um jogo muito legal, porque não tem uma análise fixa, uma análise certa. Você fala, pô, um SaaS que hoje não se importa tanto com churn. Eu quero melhorar, mas eu sei que nesse mercado eu tenho que olhar para outras métricas. Perfeito. É muito louco isso também, né, cara? Como que chama aquela taxa que é a taxa de retenção de receita? Cara, essa é muito interessante. Eu vi recentemente uma palestra até do Denner, da V4, falando sobre isso, cara. Porque você pode ter um churn alto, desde que os clientes que sobraram você consiga vender muito mais. Inclusive, ele colocou um gráfico da V4 nessa palestra. Depois eu até pedi pro editor se puder colocar o gráfico, dei um print aqui, eu te mando ele. Aonde a receita dele hoje de upgrades é maior do que a de... Do que o churn que ele perde. Exato. E isso é interessante você falar, porque as métricas, elas têm que ser vivas, assim. Sim. Então, você tem que entender o seu negócio e ver qual métrica que mexe o seu ponteiro. Só que para você entender isso, você tem que entender qual é o seu ponteiro, né? Na base, assim, no começo. Mas uma pergunta ainda, dentro desse mercado, então, hoje eles olham muito para essas métricas de aquisição, então, métricas de receita. Sim. E aí, como que eles olham, como que eu consigo olhar se aquele meu cliente voltou e comprou de mim de novo? Aí que é interessante, de novo. Muitos desse mercado não estão nem aí para esse cliente voltar e comprar de novo. Eles querem vender a primeira venda e fazer a grana deles ali. Porém, começou um movimento muito forte no mercado agora, onde eles estão entendendo a importância do LTV. Cara, já tem assim, a gente já entrevistou alguns gigantes aí do mercado que os caras estão criando, tipo assim, uma recorrência forte em cima disso. Entendeu? Então, eles criam aplicativos para vender pela segunda vez ali pro cara. Eles criam mecanismos de recorrência até dos produtos que eles já vendem. Porque o mercado digital, cara, até então, era para uma única venda. Perfeito. Olha pra você ver o mercado de lançamento hoje. Perfeito. O cara, ele vive um lançamento após o outro. Ele aquece a base e lança. Agora que eles estão pensando, cara, o que eu posso vender para esse pessoal de novo? Exato. E gerar a base de novo, não? Eu já tenho a base e tal. Não. Só que isso é um trabalho que ainda não é prioridade no marketing digital. No marketing digital hoje no Brasil, eu posso afirmar isso aqui, a primeira venda ainda é a prioridade, cara. Entendi. O que o pessoal começou a fazer agora? Eles estão queimando dinheiro de tráfego na primeira venda, mas já para oferecer uma opção na seguida. Então, tipo assim, às vezes o cara, ele sabe que o primeiro produto dele ele custa R$300. Ele gasta 400, 500, porque ele sabe que 50% destes vão comprar um de 2.000 depois. Então, isso eles estão começando a entender. Talvez um upsell, mas o pessoal do tráfego direto, que é esse tráfego do anúncio que joga para uma página, para aquela venda sem aquecimento, o cara comprar no rompante ali é a primeira venda, cara. Entendi. Isso é uma loucura, principalmente a gente olhando por essa questão dos dados, né? Mas eu vejo
que isso está mudando bastante. No mercado digital em si está mudando bastante. E como você enxerga essa mudança? Ela está vindo por educação? Está vindo por mercado tá forçando? As plataformas de tráfego estão cada vez mais caras, velho. Tá muito caro rodar tráfego hoje. Entendi. Hoje o pessoal que está começando, que é iniciante, se ele... Às vezes o que acontece? Ou ele vai ter que se afiliar numa operação grande, ou ele vai ter que começar assim com trabalho de formiguinha, por quê? Um exemplo, eu vou pegar e vou colocar R$100 por dia no meu anúncio. Cara, tem gente colocando 5 mil naquele mesmo formato, para aquela mesma solução. Para aquele mesmo público e tudo igualzinho, e além, não. Então, sim, se eu tinha um custo de aquisição direto ali na plataforma ali, vamos pôr um CPA, né? De R$2 há 3 anos atrás, hoje ele é 20. Caramba. Então o pessoal entendeu que eles têm que trabalhar o que eles estão pegando ali, cara. Perfeito. É porque, na verdade, se você for enxergar, é um mercado de leilão, né? O leilão da atenção do cliente. Total. Quanto mais empresas olham para o digital, mais caro vai ficar. Então, mais difícil vai ser você conseguir ganhar no dinheiro. Você vai ter que ganhar na criatividade, em outras coisas, ok. Mas esse é um movimento mundial? É mundial, cara. É mundial, mas assim, os Estados Unidos está muito na frente disso. O custo é muito maior, esse é o ponto. O custo é maior, só que eles sabem trabalhar demais o lead. Cara, eles têm funil infinito. Essa onda de recorrência que o brasileiro tá aprendendo. E outra, até um dado da Tomcat. Hoje, cara, a última vez que eu olhei é que a gente tem que atualizar, mas eu arrisco falar que 70% do meu tráfego é para fora. Os meus clientes rodam para fora. Quase ninguém tá rodando no Brasil. Caramba! Eles aprenderam a vender lá fora. Que doido, mas por exemplo, o cara produz um infoproduto, só que ele já produz ele traduzido, enfim, em outra língua e... Eu uso uma plataforma lá de... Hoje tem plataformas brasileiras que você consegue hospedar o seu produto e receber em dólar. E aí o custo do Meta. Eu com gerenciador aqui no Brasil, eu consigo anunciar no mundo todo. Então eu tenho cliente que anuncia Estados Unidos, Ásia, cara. A galera vende muito na Ásia. Caramba, é muito. Que legal. Tem nega aí que tá fazendo 1 milhão por dia vendendo na Ásia. Caramba. Infoproduto. Nutracêuticos, o que o cara faz? Ele cria uma oferta de nutracêutico, seja para dor nas costas, emagrecimento, mas esses que você consegue pegar um white label americano, colocar a sua marca e vender. E os caras cuidam de toda a logística. Você só gera o tráfego pro produto. Que legal. O cliente comprou, aquela empresa de fulfillment ele entrega. Esse é um dos mercados mais quentes hoje do digital. Só que ele quebrou muita gente. Por causa justamente que, cara, o mercado americano é um mercado de LTV. Não é um mercado de venda direta, de venda única. E o brasileiro hoje ainda tem mentalidade de venda única. Quem se ligou e está espelhando esse mercado americano é que hoje está trabalhando a base. Eu, na Tomcat hoje, cara, 30% da minha receita vem da minha base. 30% hoje da receita eu sempre estou lançando novas soluções para minha base. E 70% vem de novos clientes. Perdão? Se 30% sim, vem 70% vem de novos clientes. Hoje eu ainda venho para novos clientes. Ainda vem de novos. Que a galera que a gente tá com... Tanto os pessoal que aquece o mercado, e hoje indica a Tomcat para criação de páginas, hospedagem, quanto o nosso conteúdo. Então o pessoal vem, cara, eu preciso de uma página, eu preciso de uma hospedagem, o cara não quer sofrer com programador, não quer sofrer num elemento. Ah, mas hoje no Lovable eu faço. Cara, e aí entra de novo dados. Se você pegar uma página criada no Lovable e uma página criada com a gente, a nossa performance vai ser 10, 20 vezes maior. Porque o código dessa página não é feito para ela carregar em milissegundos quando o cara clicar no seu anúncio e já está com a mensagem aberta. Perfeito. E isso conta para quem está vendendo. No Lovable quer fazer um site institucional que pode demorar 10, 8 segundos para carregar? Não tem problema. Agora, uma página que vai carregar em 300 milissegundos em qualquer lugar do mundo, aí você tem que usar uma plataforma especialista. Então, por isso que a gente tem criação com IA, só que nosso foco hoje não é só entregar a página, é entregar performance. Perfeito. Que é o que esses caras querem. Eu acho que cada ferramenta tem a sua utilidade, sim, né? Sim. Então, no mercado de dados isso é parecido também, que é o que a gente falou de, para até um determinado porte da sua empresa, não compensa você contratar uma empresa igual a nossa para montar, conectar os dados, integrar eles. Não, compensa você olha os gráficos do seu próprio sistema, olha em Excel. Só que chega um determinado momento e um determinado porte que você ter os dados integrados vai te gerar uma decisão melhor que vai te economizar milhares de reais. A mesma coisa no lance da página. Você ter uma página criada, otimizada, quando você roda milhões em tráfego, compensa e sobra ainda muito dinheiro. Sim. E a gente pensa muito na questão da facilidade também, cara. O pessoal hoje ele se perde muito em querer implementar demais. Eu tenho páginas hoje que o cara com uma headline, um vídeo, um botão de CTA, aí ele faz muita grana.
E esses templates hoje a gente libera pro pessoal. Então, tipo assim, a pessoa chega lá, ela tem uma biblioteca de templates. Então, mesmo na era da IA, o pessoal ainda busca mais o template, por quê? É o que você falou. A gente vem de uma geração que ainda pensa, ainda entende o motivo. Hoje, a galera ele quer pegar pronto e pôr pra rodar. Eu não sei se no seu mercado de dados, como é que o pessoal tem essa visão de imediatismo, cara, eu preciso analisar isso porque eu preciso tomar essa decisão hoje, amanhã, e às vezes o cara não tá preparado para aquilo. Não sei se você se depara muito com isso também. Não, tem muito também, é que hoje qual que é o nosso foco, né? O maior produto nosso hoje, assim, a gente vende pacote de horas para os meus clientes. Então, qualquer tipo de cliente que quer, eu quero melhorar nessa jornada de dados, seja montando um novo BI para ele analisar, seja plugando uma IA nos dados dele, seja rotulando os dados dele, ele me compra um pacote de horas ali. E aí, normalmente, quem nos procura? O cara que, às vezes, já tem uma equipe interna, só que ele quer acelerar mais e não quer só ficar contratando gente, porque hoje cada dia é mais caro e mais difícil de você contratar gente boa. Sim. Então, é um cara que já entende um pouco de dados, já sabe como usar e a dificuldade que é fazer e encontra na gente uma possibilidade de escalar melhor. Então, entregar mais com um custo menor do que só criar interno. Esse cara eu não tenho muita dificuldade de explicar para ele, porque ele já entendeu e já fez. Só que eu tenho também o cliente que é a primeira vez que ele vai se deparar com dados. E aí acontece isso que você falou. Então, ele vai comparar, eu vou falar um painel aqui de BI que eu vou demorar 30 horas para fazer, vai custar para ele R$6.000. Ele fala, não, mas eu consigo fazer isso num Lovable da vida, plugando a minha base ou subindo a minha... Sim, consegue. Mas o quanto isso é escalável? Se for para você ver uma única vez, compensa fazer dessa forma. Agora, se é uma coisa que você precisa ter acurácia, você precisa ter certeza dos dados, você vai ver isso várias vezes, não compensa você fazer esses em vibe coding. E uma coisa que as empresas estão começando a se deparar com isso é que quando você pega um dado seu interno, que é uma propriedade intelectual sua, e coloca no IA da vida, você está colocando isso de forma pública. Pois é. E isso, muitas empresas, e aí as grandes empresas já estão proibindo o uso, assim, porque você está, de alguma maneira, divulgando isso. Então, são coisas que a gente ainda não tem a dimensão disso, e na Sonar a gente se preocupa muito com isso. E tudo que a gente faz dentro da estrutura do cliente, para não ter nenhuma chance desses dados vazar, mas é uma coisa que cada vez mais a gente está vendo o que pode acontecer, porque... Dado que o dado é uma das coisas mais importantes da empresa, quando você torna ele público, você está perdendo uma vantagem competitiva sua. Cara, eu penso muito isso, velho. Eu falo assim, cara... eu falei aqui aquela hora, né, que tipo assim, pô, pega e joga no GPT, mas a gente faz isso, né? A gente acaba fazendo isso também com algumas informações. E aí, tem uns meses aí, mais umas semanas atrás, eu falei, cara, eu tô jogando umas informações aqui que... é complicada. E aí você vai pensando em quantas pessoas estão fazendo isso, em quanto de... Cara, você acha que uma hora isso pode colapsar, velho? Nossa, essa sua pergunta é muito boa. Eu tenho uns pensamentos sobre IA que eu não sei nem onde eles chegam, assim, né? Porque hoje em dia a IA, ela dobra de capacidade a cada 4 meses. Então, a gente está falando que no universo de 2 anos... Cara, a gente multiplicou por 10, assim, cara, não fiz a conta exata, mas é algo parecido com isso, assim. Então, eu não sei onde ela vai chegar. Se ela vai pegar todos os dados disso, em algum momento ela vai ser agente, vai criar uma concorrente sua, dado que você falou tudo para ela, e alguém vai vir e só dar o play para ela poder fazer, e aí a gente vai comoditizar tudo. Não sei se isso vai acontecer. Assim como quando a gente fala agora de robôs, humanoides, assim, eu também não sei para onde isso vai chegar. O que eu tenho certeza, assim, que não é uma onda passageira, é uma coisa que vai ficar para sempre. Quem aprender a se adaptar com isso vai conseguir surfar essa onda. Então, para todas as empresas, eu acho que o medo de usar, ele não pode ser maior do que a vontade de evoluir. Boa. Então, alguns dados compensa jogar no ChatGPT? Não. Compensa você ter algumas coisas que são mais privadas e que você consegue trabalhar os dados sem torná-los públicos? Sim, compensa.
Só que eu acho que o primeiro passo é você aprender a usar a IA do jeito que ela está aí. Isso é o que eu vejo todo mundo fazendo também e acho que esse é o caminho. Só que o segundo passo é você começar a se preocupar com isso. Então, se vai colapsar ou não, eu acho que a humanidade como um todo está passando por uma mudança. E aí, eu não sei se Jesus volta antes, se a gente para de trabalhar e cria uma renda universal, aí são algumas possibilidades. Cara, esse lance da renda universal, isso não é nem papo de teoria da conspiração, não. Isso é uma coisa porque... assim, teve a gente tá gravando aqui em fevereiro de 2026, né? Pra quem tá vendo a gente na posteridade, talvez quando você estiver vendo isso aí, você já até tenha a resposta pelo que a gente tá conversando. Mas teve agora esse hypezinho das IAs que criaram aquela rede social, os Moldable, tudo ali. A gente sabe que tem muito fake naquilo ali também, tem muita informação falsa. Mas, cara, não é longe de uma coisa desse tipo aparecer. E eu vejo assim... De fato, a mão de obra, ela vai ficar cada vez mais escassa. Isso a gente está caminhando para isso. A população... mas está nascendo muita gente. Cara, isso assim, se a gente pegar historicamente, se pegar dados realmente, a gente sabe que a população tende a ficar cada vez menor, né? E o que a gente vê de possibilidades, eu falo assim, talvez você não vai ver um prédio com 300 robozinhos fazendo ali, mas o maquinário que vai chegar, quanto de emprego isso não vai tirar? Foi como aconteceu com a indústria, né? Você tinha ali um torno, que era o torno manual, aí veio as máquinas CNC, cara, revolucionou toda uma indústria. Então, assim, talvez demore um pouco pra gente ver humanoides realmente, talvez, porque igual você falou, a velocidade hoje é muito maior. Mas o que vai evoluir para que reduza drasticamente esse custo de mão de obra? Não, é interessante o que você falou. Uma coisa que aconteceu recente foi o Fórum de Davos, que antes era muito só economistas e líderes das nações. Hoje você vê os principais CEOs das empresas estavam lá falando de IA. Exato, cara. Então, primeira vez que o Elon Musk foi, falou contra Davos vários anos e hoje estava lá. Aí foi da NVIDIA, enfim, todos os grandes ali foram falando muito sobre isso, assim, sobre o que vai acontecer e qual que é o futuro da IA. Então, vai ser necessário uma renda básica universal, não tem como a gente correr muito disso. Porque o que vai acontecer é que a IA vai disruptar muitas profissões. Então, quando a gente fala, por exemplo, de direção autônoma, quando tiver uma direção autônoma, olha o número de Uber, de caminhão autônomo, tanto que a precificação do Uber já é considerando que em algum momento vai ter direção autônoma. Então, eles queimam dinheiro já comprando um futuro, porque... Ninguém vai mudar o hábito. O hábito humano é a coisa mais difícil de se mudar. Exato. Hoje, todo mundo tem o hábito de chamar Uber. Quando a gente mudar para uma direção autônoma, a gente vai continuar com o hábito de chamar Uber. A única diferença é que não vai ter um motorista. Exato. E que eu vejo que é uma coisa que as pessoas até preferem, porque quando você chama o Black lá, dá para você falar para 100 sem conversa. Então, se eles colocaram a funcionalidade sem conversa, todo mundo gosta de ir sem conversa. Então, um robô é até melhor, porque ele não vai falar de nenhum jeito. Então, eu vejo que isso vai acontecer em algum momento, inevitavelmente. Com as fábricas, a gente já tem na China aquelas dark factories. Total. Porque quando você não precisa ser um humano dentro de uma fábrica, muda muito. Você não precisa ter luz dentro da fábrica, eles conseguem se organizar entre si, então o espaço necessário também reduz muito, porque diferente de um humano que precisa de um espaço, ele tem claustrofobia, não consegue viver muito... Um robô, ele... Cara. Então, a gente muda toda a nossa dinâmica de produção, assim. E aí, o grande ponto é, a gente vai ter abundância de recursos. O problema nosso nunca foi a falta de recursos, e sim a distribuição. Muito bom. E a distribuição, ela vai continuar sendo um problema, só que eu vejo uma coisa geral, assim, disso, da população como um todo, que isso impacta também na mão de obra, é que o dinheiro pelo dinheiro só, ele cada vez está sendo menos suficiente. A gente está vendo cada vez mais que tem coisas que são mais importantes do que só isso. Verdade. Então, eu imagino que com esse movimento de abundância, a gente, no geral da população, vai ver que, cara, não adianta eu guardar só para mim, sendo que a população inteira não tem nem trabalho, nem comida. Sim. Então... Não, igual você falou, a abundância vai partir dessas coisas básicas. Imagina, alimento sendo produzido em alta escala, tudo. Quando você tira esse custo de mão de obra, cara, a abundância... Tanto que, né, o lado otimista dessa
dessa conspiração aí é, de fato, ser um grande salto evolutivo da humanidade, realmente. Eu creio muito nisso, cara, porque eu falo assim, você até brincou com a questão de, hoje Jesus vai voltar, talvez o que vai acontecer realmente é uma evolução tão grande, onde, de fato, aquela transformação na Terra que todo mundo tanto fala, talvez possa acontecer vindo de uma tecnologia futura. Mas, o que eu... Até o Elon Musk, ele fala muito sobre isso. O que eu penso são as pessoas envolvidas até isso acontecer. Porque hoje o poder ainda está em poucas mãos. Então, isso é que é uma coisa que a gente vai ter que realmente esperar, porque toda grande transformação tem que passar por dores, né? É o caos que gera essa grande transformação. A minha preocupação é só qual vai ser esse caos até essa transformação. Cara, são muitas coisas que podem influenciar nisso, assim. Eu vejo até ligado à política, assim, o quanto a gente está tão polarizado, mas paralelo a isso, eu vejo o quão a gente é mais religioso do que era no passado, assim. Eu sou evangélico, recém-convertido, e hoje eu vejo um número de evangélicos e de pessoas que são cristãs, assim, muito maiores do que eu via no passado, assim. Então, eu acho que, no geral, a gente está se tornando uma humanidade melhor. Eu sou muito otimista com a humanidade. Eu vejo a gente evoluindo como humanidade. E essas evoluções tecnológicas, elas permitem coisas que antes no passado era muito difícil, que é a nossa própria evolução como pessoa. Então, hoje a gente consegue aprender, hoje a gente consegue gerar um site que seja no Lovo, que serve para determinadas coisas, mas a gente consegue. Eu consigo materializar coisas do meu pensamento e eu consigo evoluir o meu pensamento de uma forma melhor. Aí vai da gente conseguir mudar a coisa que é mais importante, que são nossos hábitos, para eu poder cada vez me tornar um ser humano melhor, que absorve mais e que entrega mais resultado para o planeta como um todo. Sim, até questão de saúde, né, cara? Você vê que o tanto de coisa que tá chegando, né? A própria longevidade aí é um assunto mais falado. Você vê que a molecada de hoje, a galera não, tá querendo mais academia do que balada, tá buscando uma vida mais saudável, né? O wellness tá assim... totalmente em alta, e até eu estava conversando com um cara esses dias para trás, e ele falou sobre isso, que todo movimento gera um contramovimento muito forte. Então, acho que a gente veio de gerações passadas aí muito, foda-se pra tudo, e vão meter o louco, até a questão se afastou muito do religioso, e eu acho que isso é um movimento e criou esse contramovimento. Exato. A gente é cíclico, né? Como ser humano. E a gente tá vendo, eu acredito que é só o começo desse movimento muito mais de wellness, muito mais voltar a raízes, assim, da pessoa mais retilínea, vamos dizer assim. Que a gente tem todo esse debate da cultura woke, do que a gente acha, mas agora está se criando o corpo de uma esfera contrária disso, de voltar para valores, enfim. Exato. Eu, como pessoa, eu acredito muito na simplicidade, no valor da simplicidade, assim, sabe? Tendo contato, assim, com muitas empresas, muitos empresários, eu vejo que cada vez o que as pessoas mais valorizam é o tempo. Então, a gente saber aproveitar isso com quem a gente gosta, enfim. E para isso, não necessariamente precisa-se de dinheiro, né? Sim. E a cultura wellness, ela é um pouco ligada nisso, porque hoje o que é valorizado é você cuidar da sua saúde. E para isso, você só precisa de tempo, assim. A gente consegue fazer exercício em casa, então... Tanto que o pessoal fala, né, que o novo ostentar hoje é isso, cara. O ostentar é o cara ter ali uma saúde legal, ter um shape legal, tá numa academia na hora que ele quer. Hoje o tempo é a verdadeira ostentação. O pessoal hoje talvez já valoriza mais o cara que tem um tempo ok do que tá num carro maneiro. E cada vez mais a tecnologia permite mais isso. Porque na minha cabeça eu fiquei fazendo a conta esses dias. Se tivesse, por exemplo, um humanoide na minha rua, que eu moro no condomínio, dava para ele limpar todas as casas, cara. Ali, liberaria o tempo de todo mundo, assim, porque ele não precisa descansar, não tem... Então, o que... Uma vez me perguntaram, mas você acha mesmo que vai ter uma mudança dos carros se tornarem autônomos rápido? Porque as pessoas gostam de dirigir, por exemplo. É porque vai mudar uma barreira, isso é legal, que eu tenho certeza que vai ser muito rápido, porque hoje, como funciona o mercado automobilístico? A fábrica produz, ela tem que vender para uma distribuidora, para um dealer, uma concessionária, essa concessionária deixa o carro exposto, alguém vai lá e compra. Então, eu tenho toda uma cadeia. A partir do momento que é 100% autônomo, a fábrica pode só abrir o portão dela, liberar o carro lá, o carro já faz todo o resto. Então, a fábrica perde a barreira de produção, ela pode produzir continuamente. Caramba, cara, que loucura.
loucura. Não, aí é muito rápido, né? Imagina, o Elon Musk falou isso, que ele vai liberar uma feature dentro da Tesla, que você consegue meio que alugar seu carro enquanto ele tá parado, você aluga o seu carro, vai lá e faz um Uber da vida, assim, dele e te retorna em dinheiro. Pensa, cara. Assim, ele fez até agora, não sei se você viu, recente agora, ele fez uma aquisição da xAI pela SpaceX para fazer o IPO, né? Ele tá se preparando para isso. Só que, tipo assim, aí eu vi uma matéria sobre isso e falando sobre todo esse ecossistema que ele construiu, cara. E no fundo, tudo que ele tá fazendo, e a gente voltando até pra essência desse podcast, são sobre os dados que ele tá tendo em mãos. Tanto que tinha uma parte que falava assim, o Elon dele tá perdendo, a Tesla tá perdendo o mercado para chinesas, não sei o quê. Você falou assim, pessoal, o cara fala assim, o jogo dele nunca foi de carro apenas. Uhum. Ele tava só comprando dados. A compra do Twitter foi a mesma coisa, cara. Quer mais informações, mais dados do que tem ali? Então, assim, ele tá num jogo de dados. Tá vendo? Quando a gente volta naquilo do petróleo de novo. Ele tá escavando, buscando petróleo para poder refinar da forma certa. Não, e sabe uma coisa interessante que eu vi? Eu nunca tinha parado para pensar que cada carro da Tesla pode ser como se fosse um servidor, porque ele tem uma capacidade de processamento, como se fosse um computador. Sim. Então ele consegue, inclusive, usar a capacidade de processamento de todos os carros dele. Caramba, cara. Então é uma coisa que ele cria uma capacidade de processamento que a gente nunca imaginou, assim. E eu, olhando isso, eu falei, faz todo sentido, o carro tá parado lá, pode processar, ele tem capacidade de armazenamento, de processamento. Então, o jogo dele realmente é outro. Não tem muito como competir com a manufatura chinesa, eles são muito bons no que eles fazem. Sim. E é interessante de ver o que tá acontecendo no mercado brasileiro, né? Cara... Eu tava falando com o Uber esses dias que antes eu sabia todos os modelos de carro. Acho que a gente, como homem, assim, a gente tende a gostar de carro mais. Então, eu olhava e já sabia. Hoje é impossível, cara, porque são tantas marcas e tantos modelos diferentes até que você não consegue saber. Exato, você tinha... Os brasileiros, os outros, sem ser chineses, até se sabe. A maioria você tem uma ideia qual é o modelo ali, talvez. Um detalhe do modelo você não sabe, mas o nome você sabe. Mas os chineses não, porque é muito. Antes era tipo assim, BYD, aí começa a chegar outro. Agora você vê, cara, e essa marca? Não, chinês. Chinês, tá muito forte. E bonito ainda, né? Um carro legal. Não tem condição. Só que o que eu penso assim, cara, até foi legal você falar dessa questão do processamento, porque eu acho que até nisso, ele tem uma parada que é impossível da galera competir, que nessa mesma matéria falava sobre a questão dele estar usando o próprio espaço como ambiente de infra, que é uma coisa que hoje é uma grande dor das grandes companhias de IA, né? Tanto eles dependem dessa... Que talvez o avanço dela não tá tão mais rápido ainda, porque não tem a quantidade de processamento possível ali. E aí na sua visão, cara, onde você acha que vai parar essa parte de infra também? Porque isso aí se torna um grande desafio com todas as evoluções que a gente está falando. Boa. É que quando a gente fala de infra, a gente fala de duas coisas, né? A gente fala da capacidade de processamento e a gente fala de energia. Eu acho que é mais sobre energia do que sobre a capacidade. Exato, porque uma fábrica dá para ela produzir muito, aí vai depender, o gargalo dela vai ser os componentes, a matéria-prima. Sim. E a energia a gente vem continuamente aumentando, então se você vê o gráfico de capacidade de produção energética, ele tem subido muito, assim, a China liderando isso muito forte, assim, muito por energia solar, e cada vez mais a gente está conseguindo inventar novas formas e ser mais eficientes na geração de energia, e é isso que o Elon Musk tentou aprovar agora, de lançar satélites para ser tipo um data center gigante lá fora. É isso que ele está tentando. Exato. Eu acho que é um caminho nosso, assim, como humanidade, de cada vez mais usar o espaço ali. Aonde a gente vai chegar, eu não me arrisco a dizer, mas um caminho que eu tenho certeza que a gente vai ir é parar de usar combustíveis fósseis. Isso já está acontecendo ao longo do tempo. E começar cada vez mais a usar outros tipos de combustível. Eu tava vendo que a China produz energia com areia do deserto agora, umas coisas assim que são muito novas, e cada vez a gente vai criar mais, muito com a IA também. Então, sim. Eu tava vendo, acho que é a Novo Nordisk ou a L que produz Monjaro e Ozempic, eles estão criando um data center de IA só para usar a IA para criar novas moléculas, assim. Então, o jogo está sendo disruptado em todas as áreas, assim, é muito difícil você prever hoje em dia um horizonte de 5 anos, assim, tá insano, assim,
essas mudanças que acontecem tão rápido. Mas o que eu acho que a gente tem que se atentar é no que não muda. Porque hoje a maioria das coisas muda, mas o que vai continuar para sempre? Seja nos nossos negócios, seja na gente como um todo. A gente, como ser humano, tem necessidade de conexão, então a gente vai sempre, como sociedade, ter essa necessidade de se conectar. Isso não muda. A gente tem uma necessidade transcendental de pensar de onde viemos, para onde vamos. Legal. Então, essa parte de ética e filosofia, isso vai continuar para sempre. A gente sempre vai precisar comer, então algumas coisas não vão mudar. O que eu acho que é mais importante é a gente pensar nisso do que pensar no que vai mudar ou onde a gente vai chegar. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso é forte, cara. Eu acho que principalmente essa questão filosófica é algo que nunca vai acabar. Uhum. Né? Pode vir o que for de que mesmo assim as pessoas são respostas que não estão jogadas por aí e que realmente isso é imutável. Agora sim, cara, pegando um pouco nessa questão dos dados também, a gente tem visto um movimento sobre... A gente até falou um pouco aqui sobre o uso desses dados e tudo mais, mas assim, existe alguma forma ética onde, ou isso realmente não tem ética, onde esses dados, isso possa em algum momento começar a gerar valor realmente para quem os detém? Vamos supor, eu sou uma empresa, eu tenho ali X dados, o quanto ético é a barreira para que isso realmente seja de valor como um ativo, vamos falar assim? Boa, pergunta boa. E aí eu já cito um caso aqui. A Raia Drogasil, a RD Saúde, ela consegue vender, ela não pode vender alguns dados que a LGPD legisla sobre. Eu não posso vender dados pessoais, assim, né? Só que não só ela, mas outras empresas, elas conseguem vender, por exemplo, qual que é o perfil de cliente que compra um Monjaro da vida para você poder fazer uma campanha de marketing dentro do Google. Existe essa venda desse dado que não é um dado personalizado, é um dado de qual consumo. Exato. Um dado de consumo e um dado de, você joga um perfil lookalike dentro de uma meta da vida e vai chegar naquele tipo de pessoa. Isso as empresas vendem. É que eu acho que o importante é a gente não olhar muito para esse vender os dados nossos para outras empresas, e sim como a gente usa os nossos dados da melhor forma. Perfeito. Assim. E aí, isso que você falou, a gente deu alguns exemplos. Por exemplo, eu faço uma campanha de lançamento, eu tenho aquela base. Na próxima eu uso outra base. Não, a gente tem que saber usar, explorar o nosso dado da melhor forma possível. E aí eu acho que fazer brainstorms ou pensar nisso continuamente, ter isso como uma pauta da empresa, como eu uso os meus dados de outras maneiras, isso é imprescindível. Essas collabs de como eu tenho alguns dados, você tem alguns dados, Sim. A gente atende perfis parecidos, como a gente consegue junto trabalhar esses dados e chegar numa coisa melhor, é um movimento que eu vejo as empresas fazerem, assim, e cada vez mais isso gerar um valor que antes não existia, assim. Mas o mais básico disso é a gente começar a ter gestão dos nossos dados. O que eu vejo acontecer no mercado e eu acredito muito que isso vai acontecer num horizonte curto de tempo. Hoje a gente vê, e aí você está dentro desse mercado, você pode até me falar melhor, a maioria das empresas, elas têm uma agência de publicidade. E por que elas têm uma agência? Porque não compensa uma empresa, na maioria dos casos, ter in-house. Então ela vai ter que ter um copy, ela vai ter que ter... empresas que vivem para isso, perfeito, elas vão ter, mas as empresas do mercado geral, produtivo, um médico, Sim. um supermercado, ele terceiriza através de uma agência. O que eu vejo começar a surgir, e é o mercado que a gente acredita, é como se fossem essas agências mais voltadas a dados. Então, como eu consigo trazer todos os serviços relacionados a dados vendidos de uma forma diferente para que todo mundo tenha acesso a isso. Esse é um mercado que eu acredito muito que ele vai surgir. Legal. Eu gosto muito de olhar para os Estados Unidos e ver o que está acontecendo lá e imaginar que isso vai acontecer aqui em algum momento. E isso já acontece lá de determinadas maneiras, assim. Então, eu vejo isso se tropicalizar e isso crescer muito. E é uma coisa que eu convido todo mundo a olhar também, porque no mercado de dados, quanto mais gente olhando, quanto mais a gente leva essa cultura, todo mundo cresce. Sim, então, sim, assim como um mar, ele vai elevar todos os barcos, assim. Não é ainda um jogo comoditizado de rouba-monte, é um jogo de criar um bolo maior ainda. Que legal, cara. Eu nunca tinha pensado dessa forma que você falou, né? Porque hoje
A gente tem, inclusive, um braço de implementação na Tomicat, porque o que começou a acontecer? Quando a gente começou com essa presença no YouTube, e a gente sempre trouxe aqui no Tomicat, que a gente traz uma galera do marketing digital, mas assim, eu sempre gostei de trocar ideia com pessoas de diversos nichos, diversas áreas. E começa a chegar pessoas de diversos lugares também, e começou a chegar, tipo assim, médico, advogado, nutricionista, personal, querendo também uma estrutura de vendas, e como você disse, eles não têm tempo, não tem nada disso. E a gente até criou um braço de implementação, então o cara não precisa fazer nada sozinho. Mas olha para você ver, essa questão dos dados é algo que todo mundo sabe a importância. Então pensa para você ver como que é a base de um médico, cara. Uhum. O que esse cara não tem de informações ali que ele pode usar para aumentar a receita dele, para aumentar diminuir o tempo de trabalho, que eu acho que esse é a maior dor dos médicos, né? O cara continuar ganhando o mesmo, mas diminuindo a dor de trabalho. E tá tudo isso ali na carteira de clientes dele. Um dentista. Eu entrevistei um cara, ele começou como gestor de tráfego em um negócio local. Só que ele viu um gap que ele chegava, em vez de ele oferecer o serviço de gestão de tráfego, ele oferecia tipo assim, cara, vamos pegar sua base e vamos fazer dinheiro novo? Eu vou trabalhar sua base com algum produto, e ele fazia campanhas de WhatsApp para a base do cara. E fazia muita grana com, geralmente, dentista ou esteticista com isso. Então, assim, a base de dados daquele cara ali é grana em cima da mesa. Perfeito. Que é uma coisa simples que eu me deparei várias vezes com um dentista. Limpeza, teoricamente, você tem que fazer de 6 em 6 meses. Mas muitas vezes eu esqueci, acho que ninguém lembra qual que foi o mês que eu fiz a limpeza. Eu só lembrava de tempos depois e mencionava pro meu dentista e marcava uma consulta. Para mim isso não fazia sentido nenhum. Por que de 5 em 5 meses ele não me mandava mensagem e falava, já vou agendar aqui para você, você já fez 5 seguidas, vou te dar uma aqui. Pois cara. Olha... E é uma coisa muito simples baseada nos dados deles. Um médico, cara, tem tanto cross-sell de produto que dá para ele fazer, oferecer para a base, que você consegue gerar valor pro seu cliente ainda, porque o médico ele é um conselheiro confiável ali, né, em alguns aspectos nossos. Então, para saúdes e para áreas específicas da saúde, você confia no cara. Por que ele não gera mais valor para você te vendendo outros produtos? Porque ele já tem seu dado, ele sabe seu tamanho, sabe seu peso, sabe sua altura, sabe os problemas que você tem. Dado que ele sabe isso tudo, não custa alguma coisa, mas enfim, ele tem todos os insumos suficientes para te gerar valor e ainda te vender uma nova coisa. Por que eles não trabalham esses dados? Para mim, na minha opinião, o que hoje eles não conseguem fazer é porque não compensa para ele, e ele também não tem a expertise para gerir, contratar um engenheiro de dados. Ele não vai saber nem gerir o cara, ele não vai saber nem direcionar, então não faz sentido para ele. Depois contratar um analista de BI, um cientista de dados, um QA, ele não sabe nem essas siglas, assim. E isso é o que eu acho que vai acontecer no mercado. Assim como as empresas antes, elas não fazia sentido ela contratar um copy, contratar um profissional de performance, contratar um designer, e ela terceirizou todas essas dores dentro de uma agência, eu acho que vão surgir agências de dados para terceirizar todas essas dores. Cara, isso aí eu acho que isso é um movimento, assim, muito natural. Uhum. Porque justamente esse cara não faz isso porque ele não... Acho que nem passa pela cabeça dele às vezes, cara. Porque ele tá tão imerso, ele tá tão focado no dia a dia dele, em sempre fazer o próximo cliente. Porque a gente tá falando aqui de profissional de saúde, mas é tudo. É tudo. É uma loja de departamento pequena numa cidade, é uma loja de multiutilidades. A quantidade de informação que essa empresa tem é surreal, cara. E hoje com a IA, nesse formato que a gente atende, então vou pegar um exemplo aqui de uma empresa que a gente estava conversando, uma empresa de economia real, trabalha com serviços de medição de obra, assim, ela nos contratou por esse pacote de horas, e hoje em dia a gente está trabalhando muita IA ali dentro. Como que a gente trabalha? A gente entende a dor dele e aí sugere algumas IAs, ele começa a trabalhar, a gente vai construindo em cima disso. Cara. Ele consegue poupar isso em mão de obra. Nesse caso, ele alocou a mão de obra dele de um jeito que aumentou muito as vendas dele, porque muitos serviços repetitivos a gente hoje usa a IA para fazer. E consegue colocar as pessoas para fazer coisas que é até mais gostoso de fazer. Ninguém gosta de fazer um trabalho repetitivo, essa é a verdade. Esse é o ponto. E quando você pega um profissional e coloca ele para fazer a coisa que ele gosta, então ser criativo, entender o cliente, atender o cliente, que é o que eu falei, o que não muda? O cliente sempre vai gostar de se relacionar com outro humano. Ele não vai gostar de se relacionar
relacionar com um robô o tempo todo para resolver um problema, uma dor bem racional, ok. Mas para perguntar como está o serviço, o que pode melhorar, ele vai querer alguém. E aí, por que você não deixa o humano fazendo só isso e usa empresas e terceiriza parte do seu serviço para agilizar o seu dia a dia, né? Cara, eu acho que uma coisa que tem que acontecer, eu acho que é um dos próximos grandes passos, é a IA estar de fato no dia a dia da pessoa com essas questões. É igual você falou, beleza, daqui a um tempo é um humanoide ali que consegue limpar um condomínio inteiro, mas eu vejo que as pessoas, né, elas usam a IA hoje, mas de uma forma muito supérflua ainda, muito fútil, entendeu? Então, assim, mas também porque para ela usar no dia a dia, já demanda expertise. Eu acho que o próximo grande, talvez, salto, que seja talvez o mais próximo de acontecer, é as próprias empresas criarem mecanismos que entrem no dia a dia da pessoa. Perfeito, perfeito. E, na verdade, eu vou pegar um outro exemplo de projeto que é legal citar aqui. As empresas que a gente atende, elas têm muitos manuais, assim, muito POPs da vida, POPs é procedimento operacional padrão. Tem muita coisa que aí, quando chega um novo funcionário, ele fica meio perdido, apesar de tantas coisas. E parece muito simples, mas um serviço que a gente faz bastante, a gente organiza o SharePoint, a base de dados ali da empresa, pluga uma IA aquilo, e aí, ao invés da pessoa ter que procurar o manual, ela só pergunta para uma IA ali. Então, só que isso é uma disrupção tão grande dentro da empresa, que é você começar a colocar IA no dia a dia gerando valor. Então, naturalmente, e isso eu falo muito para dados, o importante não é acertar o caminho, é começar. Então bota uma IA para fazer isso que geralmente realmente gera valor desde o começo, e as pessoas já vão começar a se questionar o que mais eu posso fazer com a IA. Então isso vai naturalmente fazer as pessoas começarem a considerar a IA em outras coisas, e aí é um ciclo virtuoso. Cada vez a gente vai puxando mais coisas, cada vez ela vai entregando mais valor, e aí isso caminha muito com uma gestão boa de dados, gestão de segurança da informação, enfim, mas hoje o mercado ele muda tão rápido e ele é tão competitivo que ou você aprende a jogar esse jogo dessa forma ou é questão de tempo para as pessoas saírem do mercado. Pois é, cara, eu penso muito nisso e aí eu acho que aí volta naquela questão da mão de obra futura ser cada vez mais escassa, porque vai ser assim, quem realmente dominar isso agora, e a gente não tá falando nem de dominar a ponto de você se tornar um expert, é pelo menos você, como você falou, colocar o pezinho na água ali, sentir como é que tá, parar de pensar que é apenas um hype, porque igual a gente já falou aqui, isso é algo definitivo, e o cara, no mínimo, sair da caderneta que seja, né, cara? Sair pelo menos da caderneta. Eu tava, né, eu vi que você tem também você hoje participa de vários grupos, né, de empresários, né, aqui em Ribeirão mesmo você tá em alguns. Cara, é legal citar isso também, que acho que pra quem tá ouvindo a gente, eu sempre fui muito acadêmico, sabe? Eu fiz USP de graduação, depois eu fiz INSPER, que é uma faculdade de São Paulo bem renomada nessa parte de negócios, e eu valorizava muito esse conhecimento acadêmico através dos livros, achava que era a única forma de adquirir conhecimento. Depois eu comecei a me deparar numa forma que hoje eu acredito muito mais de aprender, que é conversando. Tipo podcast, legal. Por exemplo. Eu acho tão mais fácil aprender com os erros dos outros do que errar pela primeira vez, sabe? E hoje é uma coisa que eu sempre me questiono, assim, como eu consigo aprender mais com os outros do que eu tentar, assim, como eu me deparo com uma pessoa que já fez a mesma coisa. E aí, depois que eu cheguei nessa conclusão, me levou a participar de muitos grupos, assim. E eu tento ser bem racional e às vezes até parece utilitarista, mas eu acho que é o caminho que as pessoas deveriam seguir, assim, que é estar em grupos que te agreguem, assim. Legal. Então, naturalmente, isso vai te tirar de alguns grupos e te colocar em outros. Eu tento ser racional nesse meu pensamento de tempo, porque eu valorizo tanto o meu tempo que eu quero pensar quanto a isso. Não quer dizer que eu não vou conviver com pessoas que não me agreguem, mas quer dizer que eu vou pensar isso de uma maneira racional. Então, eu vou gastar meu tempo, investir meu tempo em pessoas para ajudar. Eu acho que ajudar é uma coisa que só te faz bem, assim. Só que eu também não vou o tempo todo tá só doando e não tá crescendo a minha empresa ou não tá evoluindo. Sim. Porque é igual no avião, quando o avião vai cair. Primeiro você bota a máscara, depois você põe a máscara no vizinho. Exato. Então, eu acho que o caminho
que me levou a esses grupos de networking é estar próximo de pessoas para aprender e para agregar. Eu acho que o tempo todo, uma coisa que eu gosto de citar é um livro Dar e Receber. Eu acho que eu até já te contei sobre ele, mas eu vou contar aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, que ele divide as pessoas em 3 grupos: os doadores, os tomadores e os compensadores. E Adam Grant, que fez esse livro, cara, é um livro que todo mundo deveria ler. E ele diz assim, ó, os doadores são as pessoas que, ao conhecer uma nova pessoa, eles têm um foco na pessoa e tentam entender o que eles podem fazer para ajudar a pessoa. Que legal. Os tomadores são o extremo oposto. Eles têm um foco individual e tentam pensar o que a pessoa que eles conheceram pode fazer para ajudá-los. E os compensadores, eles têm um foco dúbio, eles pensam as duas coisas ao mesmo tempo. O que eu posso fazer para ajudar, em compensação que a pessoa pode me ajudar. E aí o Adam Grant, ele foi estudar quais desses 3 perfis tinham mais sucesso na vida. E ele entendeu e provou lá por vários estudos que são os doadores. Só que os doadores, eles estão nos 2 extremos. Eles têm os doadores que ele chama de altruísta, que são os que têm menos sucesso na vida, que são aquelas pessoas que só doam e nunca pedem ajuda, ou nunca pensam em qual é a forma das outras pessoas as ajudarem também. E elas têm menos sucesso na vida, se exaurem o tempo todo e não conseguem usar os outros para ajudarem. Acho que essa é uma explicação boa. E tem os doadores que eles chamam de alteristas, que são os que doam, mas também pedem ajuda. E aí, por muito tempo, isso me incomodou um pouco, porque eu falei, mas Jesus, será que Jesus não era altruísta? Legal, cara. Porque você falou, Jesus... Só que, ao mesmo tempo, você vê em várias passagens Jesus pedindo ajuda para as pessoas. Então, tem uma lá que foi a que era esposa de um rico, que levou o Felipe para falar com João Batista. Enfim, eu não lembro exatamente a coisa, mas ele pediu para ela sustentar ele e os apóstolos por um tempo, porque ela tinha... Então, em várias passagens, você vê Jesus pedindo ajuda. E isso para mim ficou muito claro. E também o que me deixa mais claro isso é que eu gosto tanto de ajudar, por que eu não vou dar a chance do Vinícius me ajudar para uma coisa que eu acho que faz sentido para mim? Claro. Então, eu acho que o importante é você ajudar e dar a chance das pessoas te ajudarem. Então, em grupos de networking, eu participo de vários e recomendo todo mundo participar de muitos, eu tento aprender com as pessoas, tento ensinar um pouco que eu sei ainda, e o que eu puder fazer de conexão ou de fazer coisas para ajudar as pessoas, eu faço de bom grado e por pensar utilitaristamente. Eu sei quem eu ajudo, a pessoa vai lembrar que eu ajudei ela, em algum momento ela vai me ajudar também. Sim. Inclusive, eu e o Gabriel, a gente se conheceu justamente num grupo de network, né? A gente tá lá no Scale do G4, e foi legal, porque, tipo assim, eu me apresentei no grupo, falei que morava aqui em Ribeirão, tipo assim... Do nada, vamos tomar um café, vamos bater um papo, e foi um papo sensacional, né, cara? E a gente sente isso em você, realmente, essa vontade de ajudar, e eu acho que o caminho é esse, cara, o próprio Jesus mesmo, né? Os 12 foi um pedido de ajuda, ele não conseguiria fazer tudo sozinho, sem aqueles 12 o acompanhando, sem... Eu falo assim, independente de religião, aquela série The Chosen, apesar que ela ficou um pouco polêmica, mas, cara, mostrou um lado talvez até um pouco assim, te colocou numa situação mais real do que era. Porque é óbvio que as escrituras e tudo mais ali, tá realmente o que a gente precisa saber. Mas ali deu uma visão, tipo assim, cara, era um dia a dia comum, com seus perrengues, com suas dificuldades, com necessidade de algumas coisas, né, para sustentar até financeiramente, né? Não caía tudo do céu sempre, né? Era necessário uma organização. Então, esse ponto que você colocou foi muito interessante. Eu lembrei disso, falei, cara, realmente ele sempre estava doando, sempre estava ali, mas era necessário esse retorno. Mas eu acho que é a lei, cara. E isso eu prezo muito por isso, cara. Eu acho que a lei divina, a lei universal, é essa realmente de quanto mais você ajudar, quanto mais você doar. Óbvio, né? Não é fazer sempre na maracutaia de, vou fazer porque vai voltar. Mas quando você faz isso de bom coração, é inevitável que não volte, cara. É inevitável. O ponto que eu penso hoje é que só de você gastar sua energia mental pensando, eu vou fazer porque depois vai voltar e como pode voltar, eu acho que você está desperdiçando. Se ferrou, cara. Eu acho que o ponto é você fazer por pensar em ajudar. Quando você precisar de ajuda, aí você pensa, eu preciso de ajuda, quem pode me ajudar? Perfeito, dá a chance da pessoa te ajudar e ponto, assim.
eu penso um pouco sobre religião, eu já fui ateu, já fui espírita, hoje eu sou evangélico e me encontrei na religião, e uma igreja aqui de Ribeirão que eu sou apaixonado, chama Voz, assim, acho uma igreja muito legal, assim, e super conectada, assim, com a gente. O que eu penso muito sobre isso é que vários caminhos levam a Roma, assim, e para mim as religiões, elas falam a mesma coisa, só que de jeitos diferentes, assim. Verdade. Eu não conheço nenhuma religião que não pregue o bem, que não pregue a paz. Então, para mim, todas as religiões, elas falam a mesma coisa com uma moldura diferente. E para mim, importa pouco, assim, qual a religião que a pessoa, ela segue. O que para mim é importante, e eu valorizo nas pessoas que têm isso, inclusive dentro da minha empresa, eu valorizo para contratar, é a pessoa ter essa busca. Ela ter uma busca ativa, por isso, por se melhorar como pessoa, por fazer o bem para os outros. Então, isso é uma coisa que, para mim, é importante, é um valor meu, e eu tento levar isso para dentro da empresa. Agora, o formato que vai ser isso, a pessoa ela pode ser até ateia, mas ela é uma ateia que busca ajudar os outros, que ela quer, de alguma maneira, tornar onde ela está melhor. Então, para mim, o importante é você ter essa vontade do movimento, de tornar tudo melhor. E isso vai afetar vários aspectos da sua vida, assim. Muito, muito, cara, muito. Eu acho que é buscar a evolução como um todo. Não só evolução material, e quando você busca a evolução como um todo, você vai preocupar com o outro, você vai olhar o outro como a si mesmo. Eu acho que isso foi a regra de ouro mesmo, né, cara? Cara, vamos tratar todo mundo como a si mesmo, vamos buscar essa evolução. Você falou tudo, cara. Eu acho que é justamente esse é o grande ponto. E até um toque deixar pro pessoal aqui, que é uma coisa que talvez o pessoal fica, cara, tô vendo o podcast, eu moro longe, eu não tenho comentário no grupo de network, Isso, você estar aqui assistindo, dedicando esse seu tempo aqui, já é uma forma de você estar absorvendo dessa ajuda, que talvez você poderia trocar ali num grupo de networking. Você talvez ter um insight, colocar no comentário aqui, é você ajudando e contribuindo com o outro também. Né? Eu falo porque quando eu comecei, cara, eu não tinha tempo e às vezes nem dinheiro para estar num grupo de network. Apesar que tem grupos hoje que nem precisam de contribuição financeira, mas eu não tinha nem tempo nem dinheiro. E eu consumia muito podcast, cara. E é uma forma de você estar fazendo networking. Exato. É uma forma de você estar aqui na mesa. Então, tipo assim, teve uma ideia, teve um insight, coloca no comentário. Vai ter outra pessoa que vai ver e vai falar, cara, olha pra você que legal isso que a pessoa falou. Porque eu gostava de ler comentários ali do podcast para ver os insights que a galera colocava. É uma forma de networking. Não, total. E uma coisa que às vezes a gente imagina esses grandes figuras, assim, como muito distantes e tal. Cara, eu tenho certeza que se você vê o podcast da pessoa muitas vezes, pega qualquer um, Thiago Nigro, Flávio Augusto, enfim, qualquer um desses grandes, se você gosta muito dele, começa a acompanhar, começa a consumir, começa a comentar, cara, ele vai ver isso. Sim. E uma hora você... E eu conheço várias pessoas que aconteceu isso. Se conectou, a pessoa deu uma chance, foi lá e mudou de vida por causa disso. Verdade. E para mim, como às vezes a gente cria conteúdo, é tão gostoso quando a pessoa vê e comenta alguma coisa e você sabe que ela viu até o final, sabe? Muito bom. Hoje o tempo, como a gente falou aqui, é tão valioso que a pessoa tá aqui até esse momento, vendo junto com a gente. Nossa, é uma coisa que é muito gratificante saber, assim, sabe? Saber que você tocou a vida de alguém, saber que você mudou. Então, às vezes a gente por vergonha, eu não vou... Alguma coisa que o Vinícius falou super me tocou, mas não vou falar. Cara, fala pro cara, velho, ajuda ele, se demonstra, se mostra, não vou falar porque ele vai sentir vulnerabilidade. Cara, para com isso. Tem que falar. Eu particularmente leio todos os comentários de cada episódio, cara. Eu leio todos, mano. Eu leio e respondo. Isso é uma coisa que eu faço lá na empresa. Como host, eu evolui muito. O pessoal dá feedback. No início, o pessoal deu muito feedback. Então, tipo assim, a gente busca melhorar. Então, não tenham medo. Pode descer a lenha se for preciso aí. Pode deixar os insights. Então, é importante, cara. É importante a pessoa estar em movimento, né? E sempre absorvendo aquilo ali. Às vezes, você vai ver falar de dados, você vai ver falar de digital aqui, não é uma coisa que você... Mas você viu, teve tanta coisa legal aqui sobre vida, sobre evolução, né? O livro que você falou, cara, eu já quero anotar aqui depois, eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição pra vocês também. Tem um que que eu acho que é mais ou menos, não sei se você já viu, que é o Conselheiro Confiável. Cara, tô pra assistir. Ele já tá na minha lista, você falou isso, eu falei, opa, cara, eu acho que casa um pouco com o que você Dave trouxe Meister, também. Cara, é muito legal. Ele pra gente de serviços profissionais é muito bom. Cara, então, ele já tá na minha listinha pra esse... Aí você falou desse, falei, opa, esse aí também
casa um pouco com isso. Esse é legal, esse é mais vida. O Dave Meister é bem legal. Eu também quero ler esse. Eu tô lendo um dele, How to Manage a Professional Service Company, que só tem em inglês. Ele é denso, assim, de ler. Ele é de 10 anos atrás e nunca teve reedição. E é muito bom também. Para quem trabalha com serviço, ele é muito bom. Pesado. Esse é top também. Esse é só pros... agora hoje não, galera. Hoje também, mesmo se você não souber inglês, dá pra... dá pra pegar também. Mas, Gabriel, cara, eu acho que foi muito legal. E assim, fala um pouquinho como é que o pessoal hoje, apesar que você falou, você tem alguns tipos específicos de serviço hoje na Sonar, mas quem quiser um pouquinho trocar essa ideia sobre dados, talvez até ver sobre se realmente a Sonar pode ajudar, como é que o pessoal te acha, como é que funciona hoje para encontrar tanto você quanto a Sonar? Boa. Hoje a Sonar ela tem pacote para todo tipo de empresa, assim, todo tamanho, todo porte. Nesse modelo que eu falei de pacote de horas, então independente do tamanho, do ramo que a empresa tem, eu tenho certeza que a gente consegue ajudá-la aqui. A gente já ajudou empresas de vários portes e vários ramos. O nosso foco hoje, a gente é muito mais forte dentro do agro. Então, começamos ali com concessionárias e hoje atendemos cooperativas, revendas. Então, é uma coisa que a gente tem muita expertise. Meio aleatório, mas cartório é um ramo que a gente já trabalhou bastante. A gente consegue ajudar bastante. E aí tem dados, também. Hein? Aí nossa, tem informação muitos. Pra caramba. Muitos, e hoje é um ramo que eu gosto bastante. Eu não conhecia, tinha super preconceito. Achava burocrático, que não fazia sentido. E hoje eu acredito e tenho certeza, assim, da funcionalidade. Que legal. Mas a gente já atua com empresas de serviço, revendas em geral, enfim. Sonar, a gente tem 2 sites, Sonar DD, de sonardatadesign.com.br e sonarbi.com.br. Legal. Hoje nas redes sociais, no Instagram, eu sou Gá Mendes Cruz e no LinkedIn, Gabriel Mendes Cruz também. Boa. Adoro conversar com as pessoas, faço questão de responder todo mundo, não sou tão famoso, então é fácil ainda. Ainda, hein, pessoal? Ainda. Mas espero que seja fácil para sempre. Não tenho vontade de ser famoso e tal, eu queria ajudar muito poucas pessoas. Eu vejo que o meu caminho é muito mais do 1 para 1 ali do que ser famoso. É claro que se acontecesse por um bom motivo e se Deus achar que esse é meu caminho, vou fazer do bom grado, mas hoje quem me mandar mensagem, eu vou conseguir responder 1 por 1. E eu falo aqui, galera, eu vou fazer um chamado aqui para você que é do marketing digital que nos escutando. Eu sei que a gente tem uma audiência muito forte com a galera que escala pesado e que tem um Frankenstein na operação. Você tá olhando o traqueamento de um lado, você tá olhando performance de outro, você tá olhando... Cara, vale muito, muito a pena trocar uma ideia com você sobre isso. Porque eu tenho certeza absoluta que, cara, talvez é um ponteirinho ali, um parafusinho que você vai mexer que pode realmente, de fato, resolver a sua operação. Porque às vezes o cara, ele fica, velho, o que eu faço? Eu já tô olhando várias métricas, eu já troquei 1001 criativos. E até uma coisa, cara, que a gente pode realmente, assim, o que depender da Atomicat aí pra gente levar essa mensagem, porque pra gente é importante, que eu quero o cara realmente faturando pra ele se manter ativo, levar essa mensagem, fazer com que esse pessoal do marketing digital, principalmente quem já ultrapassou um certo nível de escala aí, e a olhar para os dados da forma correta. Não apenas um tracker que puxa os dados do gerenciador do Facebook. Porque igual você me perguntou aqui, não, cara, a galera hoje tem um tracker, tem bons no mercado, a gente inclusive tem um, mas é basicamente os dados da plataforma de anúncio. Ele não tá olhando para mais nada na operação dele. Então, cara, chama o Gabriel, troca essa ideia, que eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar a turma aí, velho. Boa. E obrigado, mano. Obrigado demais. Valeu. Papo bom. Obrigado mesmo aí pelo papo. Estamos à disposição. Você sabe que a casa é sua. E espero que vocês também tenham gostado, pessoal. Lembrem de, se você ficou até aqui, você vê que agora que a gente vai fazer esse pedido, se inscreve, comenta, curte. Encaminha isso aqui para alguém. Às vezes você fala, pô, o Gabriel falou que cartório, de agro, vamos mandar, vamos colocar todo mundo ativo aí. E porque realmente, eu acho que uma mensagem muito legal que ficou aqui é sobre isso de, cara, doar realmente, né, velho? Porque vocês viram, com tudo que tá acontecendo aí, daqui a um tempo, mano, dinheiro vai ser o menor dos problemas, eu acho. Eu acho que o que a gente vai levar realmente são as boas ações, são as boas trocas e essa evolução do todo mesmo. Fechou? Então, muito obrigado por tudo que você trouxe aqui e até a próxima. Tamo junto. Valeu, galera!